Aplauda o Senhor com alegria, Ele é bom. Aplaude comemorando, você venceu mais um dia. Deus é fiel. Obrigada, viu, gente? Valeu. Podem se sentar, Deus é fiel. Mais uma noite em que podemos adorar o nome de Jesus, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Alguém crê? Por que você veio? Sabe aquela musiquinha antiga? O que você veio fazer aqui? Alguém veio adorar a Deus? Alguém veio adorar a Deus? Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga: que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Obrigada, Amandinha. Que bom que eu estou aqui, né, Amanda? Gente, eu estou com uma palavra de Deus fervendo no meu coração para compartilhar com vocês. Vocês estão com vontade de ouvir? Estão mesmo? Então, quem tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia? Se você tiver uma Bíblia, eu vou te dar um conselho. Se você não tem o hábito de anotar, faz isso. Se você tem um bloco de notas no seu celular, eu vou te dar um conselho, deixar aí no modo avião ou baixar o volume. Mas é bom que você pontue algumas coisas. Todas as vezes que Deus se reportava a alguns profetas, ele dizia assim: o que você vê, escreve. Porque não dá para confiar na nossa memória. Eu tenho uma Bíblia de 1999, com anotações daquela época, que quando eu lembro por que eu anotei, meu coração se alegra. Havia um propósito para aquele dia. Então eu gostaria que você que tiver uma Bíblia, abrisse comigo no livro de Jonas. Hoje nós começamos um desafio, que será a nossa jornada desbloqueando. E eu sei que, como eu, alguém deve ter algumas áreas da sua vida que são bloqueadas. E hoje eu quero falar sobre nosso relacionamento com Deus. E eu vou falar baseado no Jonas, porque foi uma experiência pessoal. No dia que Deus me deu essa mensagem, o bloqueio, quem havia levantado era eu mesmo. E como eu quero falar com propriedade, eu escolhi um personagem que me define numa fase da minha vida. E eu sei que de repente deve ter alguém aí que vai olhar para essa mensagem hoje e vai falar a mesma coisa. Ai, meu Deus, sou eu. Então eu vou te fazer um pedido. Ouça tudo que você tiver para ouvir hoje. E não fique procurando alguém em quem vai se encaixar, porque isso nos distrai, né? Tinha aquela época, né, do pessoal mais ignorante, que fala Deus. Aí é as indiretas, né? E a gente fica procurando um olhar assim para ver em quem se encaixa. Eu quero te dar um conselho. Olhe para essa mensagem hoje como um espelho. E vai se averiguando. Deus sou eu? É comigo? Pede para o Espírito Santo te ajudar nisso. E Ele vai ajudar. Alguém crê? Bom, ministrar depois da minha bispa, né, gente? Porque essa semana ela estava retada. Cheia de Deus, foi lindo. E aí hoje ela, ai, prega você. Ai, meu Deus, não, prega você. Não, prega você, prega você. E aí hoje sou eu, né? E a próxima semana é a bispa. E eu estou muito honrada, gente, de verdade, de poder separar essas quintas-feiras, dividindo com a minha bispa essa missão. Uma só palavra que Deus mandar vai mudar tudo. Eu acabei de profetizar. Você acredita que vai mudar tudo? Repita comigo, vai mudar tudo. Não tá fraco, coloca convicção nesse trem. Diga, vai mudar tudo. A começar daqui. Porque tudo ao redor pode se transformar, mas se aqui dentro for a mesma coisa. Livro de Jonas, capítulo 1 e o verso 1. Ó, eu vou dar uma chance para você que se perdeu aí, entendeu? Porque aqui é o seguinte, a gente cita a passagem bíblica e você grita só a vitória, tá? Então olha só, Jonas, capítulo 1 e o verso 1. Tá mais ou menos, mas tá bom, eu vou ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Diga, fugiu. Diga, fugiu. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para de novo fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem fez soprar o vento? Vocês estão aí? Quem fez soprar o vento? E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O barco quase arrebentou. Mas Deus não deixou que arrebentasse. Eu já vou dizer algo para alguém aqui. Algumas coisas permanecerão intactas por causa das pessoas que estão perto de você. Deus só preservou aquela embarcação por causa de uma tripulação que não tinha nada a ver com a decisão de Jonas. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para profetizar, porque a impressão que dá é que a estrutura vai romper. Deus está preservando por causa dos inocentes. Você pode agradecer porque Deus preserva os inocentes? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Levante bem sua cabeça. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: vai. Aqui não foi uma proposta, foi uma ordem. Deus não está dizendo para Jonas: vou te dar um tempo para você pensar se você aceita o que eu tenho para fazer com você. Faça os seus cálculos. O dia que você tiver afim, você vai. Quando você sentir, você executa. Foi assim? Vai. Não foi uma proposta. E a ordem foi urgente. Porque obedecer a Deus, como diz o nosso apóstolo, é ser... Obedecer a Deus é ser rápido. Hoje Deus está dando uma chance para alguém que vem protelando um posicionamento. Essa noite não é novidade, não. Aliás, é mais uma vez que Deus está conversando com alguém, dizendo: eu te dei uma ordem. Não te fiz uma proposta. Eu te disse: vai. Vai depressa. Mas quando Jonas escuta a ordem, há uma disposição no ser humano para fugir, principalmente quando é contrariado. E principalmente quando tem alguma coisa a esconder. Fugir é a melhor saída. Você quer ver? Todos os dias, Deus descia no Éden, na viração do dia, para conversar com Adão e Eva. A visita de Deus não alterou com o pecado, porque ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabia da queda, Deus já sabia do erro, Deus já sabia da desobediência, e isso não alterou a visita de Deus naquele jardim. Deus desceu mais uma vez, e Deus já desce procurando Adão. Brincadeira de esconde-esconde. Cadê você? Adão, escondido atrás da árvore, diz o quê? É que eu ouvi a sua voz soar no jardim e eu me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que você está nu?
Ninguém falou para ele. Porque tem coisas que, por mais que alguém não queira ouvir, há um tribunal consciente sobre o certo e o errado. E eu vou dizer uma coisa para alguém. Você pode virar as suas costas para quem você quiser e dizer, não quero te ouvir, não vou te ouvir, lá, disfarçar, bloquear. Só que a presença do Deus dos céus no jardim, ninguém vai impedir. E tão certo como vive o Senhor, Deus desceu aqui para ir à procura de alguém, e ainda bem que Ele já te achou. A presença de Deus naquele jardim foi para dizer para todos nós, eu te conheço, e eu não vou desistir de você, porque eu não te formei para o abismo. O inferno é para Satanás e seus demônios. Para você eu tenho rua de ouro. Alguém está fugindo do céu, mas Deus está te agarrando essa noite para dizer, eu te trago de volta. Eu não sei quem é que pode adorar, porque Deus desceu nesse jardim, está vindo à procura. Ah, meu Deus, dá uma olhadinha para alguém que está ao seu lado e diga, Deus te achou. Pode olhar no olho e dizer, Deus te achou. Não quero, lá. Aí ele vem à tua caça. Você quer ver como Jesus gosta de sair procurando alguém? E principalmente quem gosta de fugir? Quem aqui nunca fugiu de uma conversa séria, que você sabe que vai dar confronto? Ah, tô ocupado. Depois se fala, depois vai, beijo, tchau. Pi. Vem cá, você fala, não, depois. A gente começa depois. Jesus disse, eu vou tratar essa mulher. Ela foge de todo mundo. Ela foge de relacionamentos, ela foge do convívio com as pessoas, mas hoje eu acho ela. Jesus propositalmente senta na beira do poço e aguarda ela. Porque se você não vir, ele vai. Acabei de profetizar. Ele senta onde ela vem todos os dias, sozinha. Ele senta ali, observa ela carregar água. E é engraçado que ele chega como quem não quer nada. Ele só diz para ela assim, você me dá um copo d'água? Ela diz, eu nunca vi você, não. Mas pelo teu perfil você é crente. E até onde eu sei, crente não gosta do meu povo. Porque meu povo não vale nada, né? Porque o seu povo tem pedigree. Meu povo vira lata. Ela tá falando um monte. Jesus só tá parado dizendo, oi. Você tá ferida com o meu povo? Eu já te entendi e vou deixar você falar o que você quiser. Hoje à tarde eu abri meu Instagram e meu direct estava lotado. Um texto gigante de uma menina me xingando. Aí eu só mandei para ela assim, olha, eu ia te bloquear. Eu estou sentindo uma compaixão da sua alma tão grande que eu vou deixar você ficar aí se você quiser para ver os próximos resultados. Eu não consegui nem sentir raiva, porque foi nítido no texto dela como ela está ferida. E como Jesus me ensinou, Jesus disse o que para aquela mulher? Eu não vou nem bater boca com você, porque se você soubesse quem te pede água, eu só vou te suportar porque você não tem noção de quem sou eu. Me dê essa água. Ela está discutindo, Jesus disse, se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Enquanto o assunto é água, ela está envolvida. Mas quando Jesus entra no coração e diz assim, vai buscar teu marido. O assunto marido suscitou nela o bloqueio automático. O nome marido, bloque, na hora. Que ela disse, você está dizendo aí, né? Que tem que adorar no Monte de Jerusalém? Onde é que adora mesmo? Ela mudando o assunto, fugindo. Jesus disse, você teve 5. E o 6º não é teu. Qual foi a resposta dela? Para não ficar chato? Vejo que tu és profeta. Ponto final no texto. E aí, a gente adora no monte ou em Jerusalém? É o assunto que ela não quer que mexa.
É a área que ela não quer que toque. Mas é a área que a bloqueia para viver o que o céu tem para a vida dela. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Jesus vai no assunto que te bloqueia, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Sim, eu estou profetizando. Jesus toca no assunto que Ele quiser. Ele desce nesse jardim para dizer: eu mexo onde precisar para te trazer de volta. E se você não vir, eu estou indo. E se você não vem, eu vou ao teu encontro. Jonas está resistindo. Eu não vou. E quer saber? Eu tenho dinheiro e eu vou para a Europa. Aí ele pega uma embarcação, paga a passagem. Ouça isso. Jonas encontra no porão um lugar para se aconchegar. Jonas encontra no porão um cantinho para ficar ali quietinho, para ninguém mexer com ele. Agora, olha que situação, porque o nome Jonas significa pomba, livre, voos altos. Mas aquele que o sinônimo do seu nome é liberdade, é voos, está dentro de um porão feito um rato. Eu vou falar isso aqui desenhando. Essa não é a tua identidade. Esse porão não é o seu lugar. Deus vai te arrancar daí com mão forte e poderosa. Eu estou vendo algumas mãos erguidas. Deve ser de alguém que crê no que eu estou profetizando. Pois eu vim dizer que Deus te chamou para voos muito altos. Você não vai morrer nesse porão. Deus não vai te deixar morrer como um rato. Eu quero adorar a Deus porque a tua identidade não te permite viver do jeito que você escolheu. Por isso que Deus preparou essa noite para dizer: te chamei para a liberdade, você não vai ficar nesse porão. Mas para Deus arrancar ele de lá, só sacudindo mesmo. Porque chamando não deu certo. Tá aqui, ó. Ele desce para o porão, vai dormir. Deus manda ao mar um forte vento, uma tempestade, o navio está quase quebrando e Jonas está dormindo. Tudo arrebentando ao redor, mas ele não consegue sentir e nem ver. Ele simplesmente dorme, e dorme profundamente. Quando os marinheiros, está escrito aqui o verso 5, ficaram com medo, cada um clamou ao seu Deus. Na tentativa de tentar salvar a embarcação, eles vão pegando as cargas, que são encomendas, e vão jogando no mar. Começam os primeiros prejuízos, porque tem sustento de pai de família sendo comprometido por causa dele. Estão jogando no mar. Deu errado. Aí de repente alguém desce lá no porão, dá uma sacudida em Jonas, vê ele dormindo e disse: levante-se. Ei! Levanta. Clama ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude a sair disso aqui. Aí de repente alguém diz: vamos fazer um sorteio aqui para ver de quem é a culpa, porque aqui alguém tem que ser o culpado. Quando eles fazem o sorteio que caiu sobre Jonas, Jonas disse assim, eles perguntam a Jonas assim: diga-nos, o verso 8, quem é o responsável por essa calamidade? Fala com a gente. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Cara, de onde você veio trazendo tudo isso para cá? Eles estão inquietos, querendo saber a origem de Jonas. Aí, gente, o verso 9, olha o que Jonas diz. O verso 9. Ele diz assim: eu sou hebreu, levante bem sua cabeça. Ele está fugindo, mas agora ele vai ter que admitir quem é ele. Eu sou povo escolhido, nação eleita, povo adquirido. Se você esqueceu quem você é, Deus está refrescando a sua memória. Alguém vai lembrar quem você é. Eu estou sentindo uma alegria no meu coração, porque essa fuga é para você esquecer quem é o teu Deus, mas o ambiente vai te fazer lembrar quem você é. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui, para trazer clareza ao entendimento de alguém. Eu estou em Goiânia, marquei um horário para fazer a unha.
Aí me atrasei, deu uns negócios errados, mas consegui chegar no salão da Marlene, que é no centro de Goiânia. Aí eu sentei num cantinho para fazer a unha. Daqui a pouco entra uma mulher com o marido dela. Ele sentou no sofá, assim, à parte. Ela sentou na cadeira da Marlene e eu tô vendo Marlene amarrando os cabelos dela, fazendo os nozinhos assim, vários nozinhos. Daqui a pouco pegou a tesoura, pensa num cabelo bonito, bem tratado. Marlene foi cortando bem pertinho do elástico. Quando eu vi aquilo, chega me deu um negócio, eu disse, gente, um cabelo lindo desse. Como Marlene trabalhava com mega hair, o que eu imaginei? Vai vender. Terminou de cortar tudo. Quando terminou de cortar, Marlene pega a maquininha e passou a primeira, raspando. Quando começou a raspar, ela começou a chorar. Aí foi que a gente começou a entender o que é que estava acontecendo ali. Eu tô vendo Marlene raspando, todo mundo calado, baixou a televisão, todo mundo quieto. E o marido dela imóvel. Gente, ele estava em choque. Porque ele não se movia. Do jeito que ele sentou, ele ficou. Raspou tudo, depois que raspou, Marlene tentando confortar ela e dizendo, tratamento é assim mesmo, essa quimioterapia é um processo, mas eu vou fazer uma prótese com o seu cabelo mesmo, vai passar. E Marlene tentando falar e ela chorando, buscando fôlego. Eu tô ali no canto, fazendo a unha, e começou a me dar uma inquietação. Eu estou vendo aquela mulher chorar inconsolavelmente. Eu não posso fingir que eu não conheço o Consolador. Eu não posso fazer de conta que eu não conheço aquele que cura. Esses fatores ao redor vai lembrar quem é você e o que você carrega. É, Massúria. Você pode fugir. Deus te achou aqui para dizer. Você não vai conseguir negar o que está aí dentro. Ah, meu Deus, recebe de Deus essa noite esse presente de ser lembrado quem você é. Eu esperei Marlene terminar. Marlene fez o turbante na cabeça dela, ensinou ela a usar o turbante. Falei para a manicure, ó, se você não conseguir terminar, não tem problema não, eu deixo ela ali. Aí eu levantei, fui até ela, eu disse, licença, como é seu nome? Aí ela disse o nome dela, eu disse, meu é Isa. Você deixa eu orar por você? Ela disse, ora. Aí Marlene disse, vamos orar aqui em cima então. Subimos. Ela, o esposo, eu, Marlene e uma cantora que estava lá. Quando a gente chegou lá no andar de cima, Marlene deu uma palavra, a irmã cantou um trecho de uma canção e eu orei. Orei para Jesus curá-la. Quando eu terminei de orar, que eles iam descendo a escada, eu disse, espera aí, vem cá. Você acredita que Jesus pode te curar? Ela disse, eu acredito. Eu disse, tá bom, ele te cura. E a sua alma vai para onde? Você já entregou sua vida a Jesus? Aí o marido dela, nós somos católicos. Falei, não estou perguntando sua religião. Estou perguntando se você já entregou a sua alma ao único e suficiente Salvador. Aí ela começou a chorar de novo e disse, não. Eu disse, você quer entregar sua alma a Jesus agora? E ela aos prantos disse, eu quero. Eu disse, e o Senhor? Ele, eu quero. Aí eu fui abraçar os dois. Quando eu abracei os dois, eu não sabia o que dizer. O impacto da presença de Deus foi tão forte que eu só fiquei, aleluia. Aí ele comigo, aleluia. Eu dava aleluia, ele dava aleluia. Terminei de orar. Fiz a confissão de fé com eles. Quando eu terminei, ele perguntou para mim, que igreja que a gente tem que ir? Falei, cara, você quer ser crente mesmo, né? Conversamos um pouquinho. Vambora. Uns 3 meses, não, isso foi em novembro, por ali, no carnaval, entre final de fevereiro e março, eu voltei lá, Marlene me disse, Isa, lembra daquela moça? Eu me lembro, ela disse, ela voltou lá no meu salão, voltou esses dias, e aí, tá crente? Ela e o marido. Ela disse, deixa eu te contar a história daquele dia. Ela mora no interior, veio pra capital, passou no médico, o médico disse, é melhor você procurar um lugar, já ir raspar sua cabeça, porque esse cabelo vai cair todo. Ela disse, andei o centro da cidade, fiquei procurando um lugar para entrar para poder raspar minha cabeça. Quando eu cheguei na porta do seu salão, parece que alguma coisa me impelia a entrar. O meu atraso naquele dia foi providencial.
eu não poderia me encolher num canto e fingir que eu não conheço o Consolador. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não sei se você vai aceitar ficar com essa mão erguida, mas eu vou profetizar assim mesmo. O Espírito Santo vai te inquietar tanto que você não vai conseguir conter quem você é nele. Posso profetizar? Essas mãos erguidas é de quem recebe? Você não vai conter quem você é nele. Tá me ouvindo? Mas eu estou fugindo. Oh, Marquinhos, você não vai conseguir negar quem você é. Você não vai conseguir segurar, porque como um rio que flui. Aleluia! Se eu fosse você, eu adorava. Deus está preparando situação ao redor para você lembrar quem você é nele. Eu não sei que agonia que entrou sua vida, de correria, de dia a dia, de tarefas, de tanto foco, e de repente você esqueceu quem você é. Mas ele veio. Não sei o que você vai fazer com a presença dele aqui. Quem você é? Eu sou hebreu. Eu sou povo escolhido. E eu tenho que admitir. Eu sirvo ao Deus que fez o céu, que fez a terra. Olha o que ele diz no verso 9. E fez o mar. Olha o que ele tem que admitir. Eu sirvo a um Deus que fez céu, terra e mar. Repara na cena, deixa eu descrever para você. Dá um nó, literalmente, na cabeça dos marinheiros, bispa. Teu Deus, o quê? O que foi que a gente leu? Cada um clamava os seus deuses. De repente, quem está dormindo é acordado. E a resposta que ele dá é que ele serve ao Deus que fez o céu, terra e mar. A pergunta que não quer calar dos marinheiros é: você perdeu porque você estava dormindo. Mas desde que essa tempestade começou, cada um aqui está clamando ao Deus que crê. E agora você acorda e diz que o teu Deus é o Deus que fez esse mar, que está revolto e que a gente está morrendo de medo. Agora está dizendo para mim que o teu Deus é o Deus que fez a terra, que a gente está tentando voltar e a gente não consegue. E você quer dizer para mim que você está devendo alguma coisa para o teu Deus? Fala logo. Jonas diz: eu estou fugindo. Eu estou fugindo, mas o verso 12. Eu já tenho uma solução já. Qual é? Eu não vou me suicidar. Mas vocês podem me matar. Me joga no mar. Eu morro afogado. Não chego em Nínive. E vocês se livram de mim e da morte. Olha que ideia maravilhosa que ele tem. Ele não puxa o gatilho, mas dá a arma na mão de alguém. Ele não se joga num precipício, mas se coloca na frente de quem vai empurrar. Eu vou dizer uma coisa para alguém aqui, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Ele prefere morrer do que encarar o que Deus está lhe chamando para fazer. Ele prefere a morte. Me arranca, some comigo, faz qualquer coisa. Mas eu não vou, não quero. Era real a resistência de Jonas, era profunda. O problema que ele tinha com os ninivitas, a ponto de dizer: eu quero morrer, mas eu não quero encontrar com eles. Me joga no mar. Só que os marinheiros não deram ouvido. Olha o que diz o verso 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta. Eles estão se esforçando ao máximo para remar de volta para a terra. Mas olha o que está escrito aqui, o verso 13. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Levante bem sua cabeça e olha para mim. Os marinheiros estão dando um jeito de voltar para a terra, mas Deus começa a agitar o mar muito mais. Eu estou vendo Deus segurando os fatores externos e dizendo para Jonas: eu não vou deixar você voltar. Daqui para frente, daqui para frente, daqui para frente. Eu não vou deixar você voltar. É daqui para frente. Alguém está me ouvindo? Eu não vou deixar ninguém te levar. Eu não vou deixar ninguém te levar de volta. Eu não vou deixar ninguém cooperar para o teu retrocesso. É daqui para frente. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: é daqui para frente.
Faça melhor, diga para alguém: eu não vou ajudar você a voltar atrás. Eu não vou dar forcinha para você retroceder. É daqui para frente. Levanta a cabeça, é daqui para frente. É daqui para frente. Daqui para frente, nem que seja de peixe. Mas vai. Eles estão remando para voltar. E Deus segurando, dizendo: não vai voltar. Eu não sei se alguém percebeu, mas Deus já colocou alguém num beco sem saída. Volte. Não, que para mim não dá. Prefiro morrer. Tente. Você vai ficar respirando de aparelho, mas não vai morrer. Tente. Você vai do pior jeito, mas você vai. E meu livre-arbítrio, quem te disse que escolhido tem livre-arbítrio? Começa a observar a tua história ao redor. As nossas escolhas nos condenariam. Ainda bem que o nosso livre-arbítrio foi encerrado na cruz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tão grande. Porque eu estou vendo Deus colocando a mão no mar e dizendo: eu não vou deixar você voltar, eu não vou deixar você voltar. Eu vou travar o caminho, eu vou aumentar a tempestade, o carro vai quebrar, mas eu não vou deixar você voltar atrás. 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 O que a gente faz com você? Voltar não dá. Você aqui dentro é um problema. O que a gente faz com você? Alguém tem uma ideia e diz: vamos pedir perdão a Deus. Vamos enxergar o que está acontecendo. Olha que perfeito. Tomados de grande temor, o verso 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Gente, aqueles homens acabam de abandonar os seus deuses ao ver o tratamento de Deus na vida daquele crente. Talvez você não percebeu, mas você está tão marcado por Deus que até nos seus desacertos Deus se revela para salvar a alma de alguém. Alguém não entendeu e eu vou repetir. Talvez você não percebeu, até quando você quer fugir, até nos seus desacertos, Deus vai alcançando a vida de alguém. Aleluia! Eles estão arrependidos, pedindo perdão e estão dizendo que vão cumprir sacrifícios a Deus. Pedem perdão, são tomados de temor, só de ver. Eu não sei você já viu o tratamento na vida? Você já viu o tratamento de Deus na vida de alguém que te trouxe temor? Você já viu o tratamento de Deus na vida de alguém que, meu Deus, o coração treme. Eles pedem perdão, agarram Jonas. Olha que cena. Quando eles pegam Jonas para jogar no mar, Jonas tem certeza: morri, não vou ver Ninivita, morri, não vou lá, eles não vão me ver, não vou ver eles não vão se arrepender, eles não vão para o céu, estou nem aí. Aí Jonas está convicto: eu vou morrer. Quando eles pegam Jonas para lançar no mar, eu estou vendo Deus dizendo assim: também não vai morrer? Só de pirraça. Você tinha tudo para morrer, miserável. Agora também não vai morrer. Desce, peixe, dá uma carona para ele. Vá! Estou vendo um grande peixe dizendo para Jonas: sois bem-vindos, sois bem-vindos. Entra. Eu recebi um comando para te preservar aqui dentro. Guarde isso no seu coração. Um grande peixe devora Jonas. Sabe, eu tenho uma coletânea. E nessa coletânea, no livro de Jonas, tem a história de um homem chamado Stanley. Se eu não me engano, ele é alemão. Ele foi pescar. E aí ele caiu da embarcação e desapareceu. Um dia de buscas, ninguém encontrou o corpo do Stanley. Fim da tarde, 24 horas depois, uma baleia da espécie cachalote, atracada na praia, começam a cortar a baleia. Quando chegam no estômago, quem está lá se bulindo? Vivo, o Stanley. Ele saiu de lá com transtorno psicológico.
24 horas. Tendo surtos. A pele dele foi acometida de uma doença que nunca mais nasceu pelo. Ficou com um aspecto esbranquiçado. E ele ficou com 15 anos de vida, mas fazendo tratamento psicológico. Você consegue dimensionar uma coisinha? O Stanley ficou 24 horas, carregado de sequelas, vivendo mais 15 anos. Eu te apresento alguém que Deus marcou para um propósito. E esse alguém é Jonas, que passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe, oceano adentro. E eu vou te dizer, ele está tão travado, ele está tão chateado com a ordem de Deus, que ele não fala com Deus os 3 dias. Jonas está calado, quieto. Mas no 3º dia, está aí no capítulo 2, Jonas começa a gritar. Ele começa a gritar. E no grito está escrito aqui, ó, que em desespero, ele começa a cair em si. Ele começa a ficar desesperado. É o que diz o verso 2. Em desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei, socorro, e ouviste o meu clamor. Olha o que ele diz no verso 3. Jogaste-me nas profundezas. Jonas tem certeza, foi Deus que me jogou aqui. Eu não tenho outro nome a que clamar. Eu posso colocar a culpa em quem eu quiser, mas eu sei que foi Deus. Eu sei que Ele me lançou nesse profundo abismo. Ah, meu Deus. Aí ele começa a dizer no verso 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas estão se enrolando na minha cabeça. Então eu entendi, eu vou sair dessa, vou entrar no santuário, vou pagar o meu voto, vou louvar o seu nome. Levanta a cabeça. Quando é que Jonas começa a acordar? É quando ele vê algas enrolando na cabeça. O que está acontecendo? Ele está travado na oração, ele não quer falar nada com Deus, mas de repente ele percebe, eu estou vivo no abismo, esse lugar é o inferno, mas eu continuo vivo. Tem algas. A providência preparou o estômago do peixe para o suco gástrico não matar Jonas no primeiro dia. Acorda, já era para você estar morta. Acorda, já era para você estar morto, mas a providência está te preservando por causa do propósito. Eu não sei quem é que pode agradecer a Deus que até no lugar de abismo Deus nos preserva. Olha ao redor. Você está esperando o que para voltar para a oração? Precisou beirar a morte. Olha o verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Precisava mesmo beirar a morte? Precisava mesmo chegar nesse extremo? Tá parecendo Faraó. Praga, 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 praga e praga. Na 10ª Deus teve que forçar. Há um conselho de Deus para alguém. Obedece rápido. Volta para o lugar da oração depressa. Deus está te convidando para voltar. Mas eu não me desviei não, Isa. Eu estou falando de Jonas. Profeta e cheio de revelação, de graça, de bondade e de misericórdia. Mas está fugindo. É nessa hora, quando ele clama, aí o verso 9, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti o que eu prometi, cumprirei totalmente. Jonas faz um voto, porque as orações eram acompanhadas de um voto e de um posicionamento, de uma promessa. O que eu votei, eu vou pagar. Eu te entreguei minha vida, eu vou te honrar. Quando ele acaba de orar, verso 10, Deus estava esperando só ele orar. Quem tem ouvidos, ouça. Quando ele acabou de orar, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou a Jonas em terra seca. Eu vou falar profetizando. Deus está esperando te ouvir. Ele deu ordens e o peixe teve que soltar. Essa situação vai te soltar, porque quem dareba anassura. Ainda bem que tem mãos erguidas entendendo.
Quando ele acabou de orar, Deus disse: ele está liberado. Está liberado. Você vai sair dessa com vida, você está liberado. Quando ele acabou de orar, Deus disse: peixe, solta. Deus está dando ordem para essa situação te soltar. A sensação que Jonas tinha era: eu estou cercado aqui dentro, eu não consigo sair daqui. Mas quando Deus mandou uma ordem, a situação teve que soltar Jonas. Acredite, nessa sexta-feira você vai perceber. Oh, aleluia. Amanhecendo essa sexta-feira você vai perceber você vai perceber que Deus já começou a te liberar. Comece a agradecer desde agora, porque a gratidão começou dentro do peixe. Quando Deus diz solta, o peixe teve que soltar. Agarra a mão de alguém e diga: Deus está te liberando. Agarra essa mão com vontade e diga: Deus está te liberando. Fabi, Deus está te liberando. Deus está te liberando. Essa situação vai te soltar. A tua linguagem é uma tormenta que eu não consigo sair. É um inferno que eu não consigo me soltar. Porque foi isso que Jonas disse: é um inferno, é um ventre de inferno. Eu não consigo sair e não vai sair, porque é Deus que está permitindo você ficar cercado aí dentro. Mas bendito seja o Senhor. Ore, se posicione, prometa e honre. Deus está soltando alguém. Você está livre. E o peixe vomita Jonas aonde? Em que endereço? Peixe vomita Jonas e vai no meu GPS. Qual é o endereço, Jeová? Nínive. O peixe vomita Jonas em Nínive. Aquela viagem era de aproximadamente 1 ano de navio. Deus fez ele chegar de peixe em 3 dias. Você está aí? Ele acelera o processo. Ai, Jesus! Me ajuda, viu? E sabe como é perfeito isso? Porque ele vai de peixe, cai em Nínive. O Stanley ficou 24 horas, todo sequelado. Jonas sai do ventre do peixe e já sai pregando. Aquela cidade precisaria de 3 dias, é o que está escrito aqui, para ser percorrida inteira. Em 1 dia, a cidade toda foi alcançada. Esses seus 3 dias de silêncio atrasou o processo, pois você vai ter que cumprir 1 dia o que você ia fazer em 3. Receba. Você vai ter que dar conta. Quem atrasou foi você, agora corra atrás do prejuízo. Vá. E olha o que diz o texto. O verso de número 3, capítulo 3 e o verso 2. A palavra do Senhor para Jonas foi: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Levanta a cabeça. Deus faz questão de dizer para Jonas: eu lhe dei. Quem te deu fui eu. Você vai entregar o que eu te dei. Você é pombo que voa na direção que eu quero. Eu te dei uma mensagem e você vai entregar. Eu te dei um chamado e você vai distribuir. Oh, meu Deus. Gente, vocês estão aí? Deu para entender que não é sobre você? Deu para entender que não é o teu? Deu para você entender que, aleluia, a bispa não é nosso. E Deus faz questão de dizer: eu lhe entreguei, eu lhe dei. Você está aí? Em nome de Jesus, da próxima vez que você tentar resistir a algo que Deus lhe deu, lembre-se: não é sobre mim. Eu não posso comprometer. Sabe o que foi que eu me lembrei? Eu fui para Albertina, Minas Gerais, a primeira viagem missionária que eu fiz no início da minha fé. Eu fui sem meu documento, eu só tinha carteirinha de membro. Perguntei para o pastor Humberto e a pastora Marli, que eram pastores lá na época, e perguntei. Falei: vem cá, como é que eu faço para entrar no presídio daqui? Agora pensa na piada de presídio. 3 celas, parecendo uma delegacia, na verdade. Aí a pastora Marli disse: pergunta lá para o carcereiro na porta que ele vai te informar, porque eu sei que tem uma equipe de evangelismo. Falei: então tá bom. Aí eu fui lá para a porta. O carcereiro disse: ó, quinta-feira veio uma galera aqui evangelizar, você chega junto com eles e entra. Eu falei: então fechou. Gente, repara, quando eu chego na porta, tô vendo os irmãos reunidos, eu perguntei, eu falei: vem cá, quem é o líder do evangelismo aqui? Aí alguém me apontou. Quando eu olho, tá um irmão com a cara fechadona assim, sério, no canto.
Aí eu fui até ele, irmão Paz, tudo bem? Meu nome é Isa, eu sou missionária da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. Eu vim passar 15 dias aqui para fazer o trabalho da igreja, eu quero ajudar vocês aí dentro do evangelismo hoje. Ele me mediu de cima a baixo, disse, entre, faça o que tiver que fazer e vai embora. Gente, na hora, foi assim, papum. Meu coração travou de um jeito. Aí eu só disse, beleza. Na hora que eu travei, acredite se você puder. Deus falou comigo. Eu te trouxe. Não desconte em mim o que alguém está fazendo com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus foi me desmontando. Aí eu comecei a pedir perdão. Tá bom, Senhor, me perdoa. Tá bom, não vou estragar tudo, não. O Senhor quer que eu faça o quê? Canta. Tá. Respirei. Engoli meu orgulho. Não esqueça que a soberba fez de anjos demônios. Mas o Agostinho disse que a humildade nos faz santos na presença de Deus. Não deixa a soberba estragar o propósito. Eu fui até ele. Respirei. Disse, irmão, então eu vou cantar. Aí ele olhou bem para mim, pegou o violão, colocou no chão e disse, canta. Agora eu vou cantar. Ele não me conhece. Ele com o violão no chão, aquele barulho. Aí eu comecei a cantar. Não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se as correntes de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Sim, Deus liberta e vai mostrar que Ele tem poder. Não tenhas medo, as cadeias hoje vai romper. Deus é contigo, faça o que Ele te mandou fazer. Cante, somente cante, que as cadeias hoje vão se abrir. Cante. Aí foi fazendo um silêncio. Eu tô com o olho fechado e pensando, meu Deus, o que deu errado? Todo mundo calado, TV desligada. Aí eu fui emendando o refrão. Não te espante se a prisão se abrir. Não te detenha se as correntes de suas mãos. Aí uma hora eu cansei. A hora que eu cansei, que eu abri o olho, eles estavam entre a cela, agarrados na grade, chorando tanto. Alguns de joelho. Eu no impacto olhando para eles sem saber o que fazer. Eu só peguei os folhetos e fui entre as celas. Jesus te ama e te liberta da prisão da tua alma. Jesus te solta. Jesus te solta. Jesus te solta, Jesus te solta, Jesus te solta. A palavra que Ele me deu cantando foi: vai quebrar prisões e vai se abrir. Eu entreguei os folhetos, olhei para o irmão tribulado e disse, pronto, acabei. Faltei mostrar a língua para ele. Ai, virei as costas e fui embora. Cheguei na casa do pastor Hamilton, entrei no quarto, dobrei os joelhos e disse, Deus, o que foi que aconteceu comigo? Eu fui de 8 a 80, literalmente, Deus, o que houve comigo? Não se esqueça, Isa, nunca mais. Não desconte em mim o que as pessoas te fizeram. Não é teu. Eu te dei. Entrega. Não é porque zombaram de mim. Não é teu. Tem remetente. Entrega. É porque me feriram demais. Não é teu. Tem remetente. Tem destinatário. Entrega. É porque eu prometi para mim mesma. A tua promessa para você mesma acaba aqui. Vai, Jonas. Entrega o que eu te dei. Não é teu. E da próxima vez que você pensar em reter, lembre-se, não é sobre você. Entregue o que eu lhe dei. Aí Jonas faz o quê? Começa a pregar. Em um dia, a cidade inteira, a começar do rei Ninivita,
com vestes rasgadas, coberto de saco, todo mundo se arrependendo, tem animal jejuando, tem criança, tem velho, tem idoso, tem todo mundo jejuando, pedindo perdão, coração quebrantado, o povo chorando e se arrependendo. Aí Jonas olha para aquilo ali. E o verso 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Levanta minha cabeça. Você não acabou de pregar arrependimento? Que eles têm um prazo para mudar. O resultado veio e você está com raiva. Ele está com raiva. Sabe por que ele está com raiva? Porque ele prega arrependimento, mas ele não deseja ver isso acontecer. Porque ele fala da proposta do perdão, mas ele seleciona quem merece ser perdoado. Ele está enfurecido porque ele prega para ver os outros sendo condenados. Ele fala do arrependimento. Aí o verso 2 ele diz: então ele orou ao Senhor: não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava em casa? Então quer dizer que Deus foi lá na casa dele e disse: levanta daí, vai para Nínive. Ele disse: aquele dia lá em casa, o que foi que eu te disse, Deus? Que eu não queria pregar para eles, porque eu sabia que o Senhor é muito bonzinho, que o Senhor perdoa, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é misericordioso, e que se ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. E o que eu não queria ver é quem me feriu sendo perdoado. Eu não aceito que eles sejam perdoados, eu estou chateado. Ele não para de falar. Olha o verso 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Olha o verso 5. O Senhor lhe respondeu: você tem razão para estar furioso desse jeito? Olha o verso 5. 4. Capítulo 4 e o verso 5. Quando o Senhor lhe pergunta, olha o que ele faz. Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Vem para a cena. Ele está orando e dizendo: eu não aceito que o Senhor perdoe ele, porque não é justo. Aí Deus pergunta: vem cá, você tem razão? O que Jonas faz? Sai, deixa Deus falando sozinho. Nem olha para o lado. Você conhece alguém assim? Não quero falar mais, não quero falar mais, quero falar mais. Aí sai, bate a porta, não quero falar. Ele deixa Deus lá, sai, encontra um lugar, senta, encontra um abrigo na sombra. O verso 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar a sombra sobre sua cabeça e livrá-lo do calor. O que lhe deu uma grande alegria. Ele está se queixando sobre as pessoas. Deus pergunta: você tem razão? Ele sai, bate a porta, não quer assunto com Deus. Aí Deus aparece lá onde ele está sentado e faz uma planta crescer. Parece que eu estou vendo Deus dizendo para Jonas: dá o dedinho, dá. Dá dedinho, dá. Aí ele se alegra. Tá calor, mas tem uma planta me cobrindo. Tá confortável aqui. Vai dormir. Ele dorme. No dia seguinte, verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Uma lagarta ataca a planta e a planta seca. De um dia para o outro, o conforto acabou. De um dia para o outro, a sombrinha e água fresca acabou. Quando a lagarta devora a planta, olha o verso 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental tão quente. Quem trouxe? Vocês estão aí? Quem trouxe? E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. A pressão baixou legal. E com isso ele desejou morrer de novo. Quer morrer de novo. Para mim seria melhor morrer do que viver. Ó, verso 9. Mas Deus, repare, quando Deus falou de pessoas com ele deu as costas, bateu a porta, não quer assunto. Mas agora, repara, mas Deus disse a Jonas, de novo: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí ele respondeu: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer, porque o Senhor matou minha plantinha.
Então sobre pessoas você não conversa comigo. Quando eu mexo nas suas coisas, você me responde? Quando eu só toco no assunto vida, você me ignora. Mas se eu te falar de coisas, aí você quer retrucar, aí você quer discutir, aí você quer questionar, aí você quer dizer que você tem razão. O que o Jonas não entendeu é que ele se recusa a falar sobre pessoas porque na verdade ele não ama pessoas. Jonas está apegado a coisas. E como ele está apegado a coisas, Deus mexe nas coisas para lhe dar uma lição preciosa. Repense a sua vida com Deus se ela não inclui vidas. Levante bem sua cabeça. Deus não tem problema nenhum em deixar alguém aqui rico. Deus não tem problema nenhum em te fazer prosperar. Muito pelo contrário, esse é o desejo de Deus. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas Deus sentou alguém aqui hoje para dizer: por causa de coisas você abre mão de princípios. Por causa de coisas você abre mão do teu chamado. Por causa de coisas você está chateado comigo. Na hora que fala de pessoas, ele não quer assunto, mas mexeu em coisas, está furioso. Deus aparece para dizer: Jonas, você não entendeu, não é sobre coisas que eu te chamei, eu vou suprir tudo. Volta para mim, porque eu te chamei para alcançar pessoas. Eu vou profetizar. Eu te chamei para alcançar pessoas, e os recursos que você precisar eu vou te dar. Você nunca mais vai ficar com raiva porque uma plantinha secou. Você nunca mais vai discutir comigo porque um recurso faltou. Acorda. Me calasse. Eu vou dizer uma coisa para alguém aqui, guarde no seu coração. Se a tua alma está desapegada de coisas, é sobre a sua vida que Deus vai acrescentar muito mais além do que você pensa. Quer ver? Quer ver? Oh meu Deus, está escrito na montagem das tendas, quando os cultos eram itinerantes no deserto, tinha uma tribo, eu esqueci o nome da tribo, a tribo que tinha que carregar coisas mais pesadas, cortinas, barras de ferro. Eles receberam 4 carros, por causa da quantidade de coisas que eles tinham que carregar. Mas uma outra tribo que carregava artifícios, vaso, talheres, coisas menores, receberam 2 carros. Até na distribuição dos bens havia um propósito. Quem tem ouvidos ouça. Quanto mais coisas você carrega para o reino, mais recursos Deus vai te dar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para profeta. Recebe. Quanto mais longe você for para cuidar de pessoas, mais Deus vai te dar. Está me ouvindo? Recebe. Os carros vêm na proporção do propósito. As coisas vão vir na proporção do... Oh meu Deus. As coisas vão vindo a pé na proporção do propósito. E deixa quem quiser questionar: para que tanto dinheiro? Para que tanto carro? Está me ouvindo? Quanto mais coisas tinham que carregar para o reino, mais carros chegavam. Profetizei. Quanto mais você fizer por pessoas, mais Deus vai te acrescentar. Isso aqui é para alguém que está com medo de perder coisas porque está cuidando de pessoas. Alô, te apresento a Bíblia infalível. Quanto mais você alcançar pessoas, mais coisas Deus vai trazer para a sua vida. Receba. Eu vou falar de novo. Quanto mais você cuidar de pessoas, mais coisas Deus vai acrescentar para a sua vida. Está me ouvindo? Quanto mais você amar pessoas, mais Deus vai trazer coisas para a sua vida. Receba. Quanto mais você cuidar de pessoas, mais coisas Deus vai te dar. Quanto mais pessoas você amar, acolher, maiores serão os cômodos da sua casa. Quanto mais você amar, levar e trazer pessoas, Deus vai te dar tudo na proporção do alcance. Eu recebo. Eu não sei se mais alguém recebe. Desapega. Como diz a POLX. Está zangado por causa de coisas? Aí Deus te senta hoje aqui para dizer: eu faço secar. Você está com dó de uma planta que você nem regou? Que você nem cultivou? Você está chateado por causa de coisas? Ô Jonas, eu só quero lhe dizer que se você tem compaixão das coisas que você está vendo secar, mais eu. Jonas, são 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão esquerda e mão direita. Jonas, são mais de 120 mil pessoas que não têm noção quão cegas elas estão no pecado. E você focado em coisas. Levante bem sua cabeça.
Tão certo como vive o Senhor, Ele muda o foco e te faz crescer dentro do propósito. As coisas que estão vindo, Lucas, é para servir o propósito. Não é para escravizar a sua mente e nem te arrancar do propósito. No dia que você tiver mais dó de coisas do que de pessoas, reveja o que você chama de vida com Deus. Na época da crise do Collor, eu perdi um amigo, o Washington. Ele conseguiu parcelar um carro. E ele fez aquele carro o Deus da vida dele, literalmente. Com a crise, não conseguiu pagar o carro. Vieram buscar. Quando pegaram o carro, ele infartou e morreu ali. Foi tão pesado perder um carro que o coração não aguentou. Deus preparou essa noite para dizer: todo bloqueio comigo vai ser quebrado. E se você entender o caminho da comunhão, você vai desfrutar de coisas que você não pediu. Alguém está me ouvindo? Se você entender o caminho da comunhão, você vai desfrutar de coisas que você não pediu. Você está preparado para receber isso? Você está disponível para reconhecer diante de Deus: eu perdi o foco, eu me distraí. Eu perdi o foco, eu me distraí. Mas eu já entendi tua direção para essa noite. Deus, eu reconheço que como Jonas eu criei um muro com o Senhor por causa das pessoas. Essa é a palavra. Deus, eu reconheço que eu perdi a comunhão com o Senhor por causa das pessoas, mas eu já entendi. Eu vou romper com esse bloqueio hoje. Você está aí? Quantos que abandonaram, literalmente, momentos de comunhão com Deus e são roubados nisso por causa do ressentimento? Quantos momentos de oração que não existe mais, porque o coração está ocupado. Ei, você não é depósito de lixo, você é templo do Espírito Santo. Eu preciso orar com alguém aqui agora, que se viu em Jonas e entendeu: eu preciso recomeçar. Fica de pé, sai depressa do seu lugar e vem para o altar se você entende que Deus está te chamando para mudar isso agora. Se você é o Jonas em algum momento, se te der saúde para dobrar o joelho, dobra. Se você é o Jonas em algum momento, é para Deus que você vai falar isso agora. Se você consegue reconhecer diante de Deus: as coisas me distraíram. Obrigada, Deus, porque o Senhor está me sacudindo e me acordando para voltar. Se você é o ressentido, que colocou bloqueio na comunhão com Deus e reconhece: eu estou tão chateado esperando o juízo que eu não consigo orar por comunhão. Deus está te chamando para quebrar isso no altar. Deus, eu estou tão chateado pelas coisas que eu não consigo orar para ter mais intimidade contigo. Essa noite é para desbloquear vida com Ele. E se você está dentro do ventre desse peixe, grita logo. E se é você dentro do ventre desse peixe, vamos, é hora de você fazer aquele voto para Deus e dizer: já que eu sobrevivi ao suco gástrico, já que eu sobrevivi a esse inferno que se tornou ao redor de mim, que são as profundezas desse mar, é Deus e você agora. É Deus e você agora. Eu profetizo sobre a sua vida o que está escrito lá no capítulo 2. E o Senhor deu uma ordem, e o peixe soltou. Vai soltar. Ore, quando essa oração encerrar, se prepare. Jonas é pombo. Sai desse porão, porque você não é rato. Rebas. Sai desse cantinho que você encontrou para se aconchegar e dormir. Você é pombo, você não é rato. Sai desse porão agora, Espírito Santo.